Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje de organização, sistemas e métodos. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é o processo organizador, né? Unidade 3, processo organizador do nosso cronograma. Antes de iniciar, eu queria dizer para que vocês, quem não viu, fossem lá no portal e vissem aqueles 3 vídeos sobre gestão da saúde do CFA, porque ele é muito atual, oportuno pelo momento que nós estamos passando. E sempre que possível eu vou trazer exemplos daqueles vídeos para a gente entender esse processo, né, à luz da administração, ok? Então, para a gente saber o que é processo organizador, a gente precisa entender basicamente, né, conceitos da estrutura organizacional. Então, a princípio, a estrutura organizacional ela atende a 3 funções, né? A primeira delas é realizar os produtos e atingir as metas organizacionais. Ou seja, toda empresa ela é criada com alguma finalidade, com algum motivo, né? Os produtos organizacionais podem ser produtos físicos ou podem ser serviços. Ou seja, para que a empresa foi criada, né? Qual é a ação que ela vai desenvolver, né? E também ela precisa atingir métodos, método de desempenho, método de lucro, método de vendas e por aí vai, né? A segunda função é que ela precisa minimizar, né, diminuir ou pelo menos regulamentar a influência das variações individuais. O que significa isso? É uma tentativa de criar uniformidade na organização, né? É lógico que cada pessoa é de um jeito, cada uma tem as suas características, né? Mas a função da organização, o grande desafio é tentar é, eliminar ao máximo essa influência, porque ela vai trazer muita discrepância, vamos dizer assim, vulgarmente falando, muita bagunça para a organização, né? Então a gente precisa minimizar essa influência, né, pessoal dentro da organização, criar critérios mais lineares. E a outra função são os contextos do poder, como o poder é exercido dentro da organização. Aí a gente leva em função do poder, estuda sobre o poder formal, poder informal, né, todas essas ramificações de poder e como ele é exercido. Como as decisões são tomadas também é de suma importância e onde essas atividades são executadas, em que contexto são executadas, né? De que forma são executadas essas funções. Então, dentro dessas 3 funções, né, organizacionais, a gente vai focar o nosso estudo do processo organizador, né? Organizar esse processo como um todo. Por outro lado, a gente deve entender que a palavra estrutura pode ser apresentada como parte física da empresa, relacionada com espaço físico, né, equipamento, e também pode estar relacionada com elementos de trabalho. Então, nós temos diversas operações dentro do processo de produção que são executadas dentro dessas estruturas físicas, né, e isso tem que trabalhar em harmonia, né? A gente precisa enxergar esse contexto de maneira harmônica, né? Em parte física, atrapalhando os elementos de trabalho e nem os elementos de trabalho interferindo, prejudicando a parte física, né? Por isso que a gente tem tantos estudos aí de ergonomia, segurança do trabalho, para criar essa situação harmônica entre a estrutura física e os elementos do trabalho. Bom, para o SM, né, quando a gente estuda estrutura, a gente está trabalhando, né, a disposição de todas as unidades. Né? Como que eu vou dispor, como eu vou organizar a minha empresa? Eu vou criar departamento, divisão, seção, gerência. Né? Essas relações entre superiores e subordinados ficam muito bem evidenciadas dentro dessas funções. Né? A outra questão é que estrutura não vai envolver somente a parte de organizar, né? Somente a parte de definir conceitos, mas também entrar em todas as esferas de poder, responsabilidade, liderança, comunicação, tudo que existe na organização e faz ela funcionar vai ser objeto
de estudo dentro desse processo. Bom, talvez, né, segundo o autor aqui, a decisão seja o mais importante de todas as funções administrativas. Dentro desse processo organizacional, é a decisão que dá o pontapé inicial para que tudo aconteça, né? Então, essa tomada de decisão, né, tem dois contextos muito interessantes, né, que vão ser evidenciados. O primeiro deles, né, conceito de tomada de decisão, é o conceito da escola tradicional. Né? A escola tradicional, né, ela estuda, né, e ela conceitua que a decisão ela é um tratado global da organização, né, de responsabilidade da gerência, que em um ato centralizado na pessoa desse chefe, né, e puramente mecanicista, puramente mecânico, toma decisão. Né? O outro conceito são as ideias desenvolvidas pelos autores da escola behaviorista, né? É um conceito que a gente vê muito na quando vocês estudam psicologia com o professor Mário, né? Que a escola behaviorista é uma, é uma visão, tem uma visão de que eu devo analisar todos os contextos, relações de causa e efeito, contexto social, contexto psicológico, como que o meio ambiente interfere no processo decisório, né? Tudo essa a questão de poder, né? A luta de poder, isso tudo é visto por essas ideias da escola behaviorista, ok? Então a gente vai trabalhar aqui alguns tipos de decisões, algumas características, né? Nós temos decisões que são rotineiras ou inovadoras. Né? O que seria essa questão de decisão rotineira? Primeiro é o seguinte, que algumas decisões, né, elas são formuladas de maneira rotineira. Dia a dia formulam-se decisões. Essas decisões são calcadas em regulamentos esses que estão vigentes ou que são precedentes, né? Então a gente pega histórico, como se decidiu anteriormente, como vai ser decidido agora, né? O que nós estamos vendo muito aqui, essas decisões a respeito do coronavírus. Muitas decisões que estão sendo tomadas, né? Elas são tomadas à luz de outras decisões que já foram tomadas em outros locais, né? Em outros países. Então, a gente tem essa decisão que acaba virando rotina, padrão, né? As escalas de decisões podem ser até facilmente previstas, porque elas estão ou baseadas em regulamentos que já prevêem essa decisão, ou baseadas em decisões anteriores. Então, essas decisões, aqui nesse contexto, podem ser importantes no conjunto, mas em geral são os escalões mais baixos da hierarquia que já tomam. Por quê? É, a decisão já foi delegada, já foi informado como funciona, já foi tomada essa decisão em situações semelhantes no passado. Então a autodireção nem se envolve muito em decisão rotineira, não. Porque já foi tomada uma vez, então para situações semelhantes, decisões semelhantes. Então essa decisão ela é altamente instrumental, baseado em alguns fatos ocorridos, fatos pretéritos. É, Outras decisões, né, as decisões inovadoras, aí sim, são decisões formuladas para resolver situações novas, né, situações diferentes. Né? Por mais que essa pandemia do coronavírus seja uma situação aparentemente nova, né, nós temos históricos de pandemias recentes, né, e aí algumas decisões tendem a ser rotineiras, o que entra aí na questão inovadora das decisões desse caso, é porque esse vírus ele é diferente de anteriores, ele tem características diferentes, então às vezes exige que algumas decisões sejam inovadoras, sejam novas, né, para resolver situações que também são novas, né? Isso é complexo, muito complexo tomar esse tipo de decisão, né? Com algo que nunca aconteceu. Aqui no Brasil a gente está com certa vantagem, digamos assim, né? Porque a gente pode observar medidas que estão sendo tomadas em outros países.
e aí tomar decisões aqui também. Então facilita um pouco esse processo, né? Ver como outros locais, como outros lugares tomaram decisões. Em empresa, a mesma coisa, eu tenho um problema aqui, a gente pode imaginar, será que tem outra empresa que teve problema semelhante? Né? Ainda que eu tenha certo grau de complexidade na tomada de decisão, eu posso me ancorar em algumas decisões ou de situações semelhantes ou situações vividas por outros agentes, né? Portanto, como é decisão nova, ela requer a interveniência dos executivos mais elevados, ela requer a interveniência do chefe da organização, porque é novo na empresa, ninguém sabe como tomar a decisão, então cabe a responsabilidade dos escalões mais elevados. Bom, a gente entra em um contexto interessante aqui que existem algumas empresas que estimulam essas decisões inovadoras, né? Aliás, mesmo para situações recorrentes, que seriam rotineiras, empresas estimulam decisões inovadoras, né? A inovação, a mudança, né? a, a adoção de novas tecnologias. Outras empresas procuram dificultar, né? Tem esse medo, receio, né? O medo da mudança, que é inerente a todo ser humano, né? Então a gente tem essas duas características. Um fato interessante que com esse coronavírus é que muitas organizações estão adotando o teletrabalho ou home work, né? O trabalho em casa. A faculdade mesmo tomou essa decisão de fazermos essas aulas virtuais. Então, esse estímulo, né, para fazer mudanças, né, inovadoras para que a gente consiga fazer com que as organizações caminhem em situações adversas, né? Outra questão é que as decisões inovadoras visam aos fins da organização, né? São valorativas, é o julgamento de valor. Então é importante, né, que vocês tenham essas aulas, que vocês assistam às aulas, que vocês façam atividades no portal, para que sejam menos prejudicados, né? Vocês tenham realmente as aulas e também tenham segurança nesse momento, né? Então a gente está buscando aí essa questão do valor é mais importante, né? Outros tipos de decisões são as chamadas imediatas, né? É o tempo de resposta da decisão, é algo que a gente vê muito nesse contexto atual, né? Nós temos decisão que muitas vezes são formuladas em poucos dias, poucas horas se toma uma decisão. Outras decisões se arrastam, demoram meses, anos até que se solucione ou que se tome uma decisão. Bom, por que os administradores nem sempre decidem com rapidez, né? Primeiro que muitas vezes eles não têm a totalidade da noção do que está acontecendo, né? Outras questões é que encontram fatores antagônicos, né, no processo de decisão, né, grupos de disputa e que uma decisão, ao ser tomada, pode vir a prejudicar um lado ou prejudicar um outro. A gente vê muito esse tipo de decisão em administração pública, né? Muitas decisões, muitos projetos de lei, eles demoram para ser decididos, para ser votados, exatamente por causa desses fatores chamados antagônicos, né? Essas classes que ficam cada um com suas opiniões, né? E buscando esse denominador comum, né? Aqui a gente fala que pessoas e grupos interessados em determinada decisão chocam-se, sim, né? Complementa o anterior, né? Que esses grupos ficam se chocando, insistindo em uma formulação diferente, em uma decisão diferente, e aí a gente precisa voltar ao processo decisório para avaliar as novas soluções e não tomar partido, não tomar lado nesses grupos. O que acontece em gestão pública, acontece em empresas privadas também, esses grupos de interesses, né? Outra questão é que também pode haver equilíbrio entre os dois grupos, e aí não tem vantagem nenhuma, não tem estímulo nenhum para se tomar nenhuma decisão. Quer dizer, está indo bem do jeito que está em harmonia, para que eu vou tomar
correr risco formulando a decisão precipitada, digamos assim, né? Sem a necessidade. Então existem algumas questões que fazem com que os gestores não tomem a decisão imediatamente, né? Então, olha só, essa demora como consequência nessas forças interessadas. Então, às vezes é melhor deixar a situação como está nas organizações, na empresa, do que tomar decisão para que vá prejudicar ou favorecer um grupo ou outro e causar aí essa desarmonia. Lembra que nós falei no início do vídeo, né? Uma das funções, né, da organização é buscar essa igualdade, né? Nós temos pessoas diferentes, mas nós temos que buscar essa harmonia, né, dentro da estrutura organizacional. Outros tipos de decisões são chamadas premeditadas ou improvisadas. Né? Tem muito a ver com a decisão anterior, né? Se ela vai ser tomada imediatamente ou se ela vai demorar. Então, algumas decisões têm um objetivo determinado, têm iniciativa específica, né? Tem uma motivação muito clara, né? As decisões para combate ao coronavírus, né? Nós temos situações claras que exigem decisões, né, premeditadas, que tenham consequência medidas, né? Então a gente precisa trabalhar esse contexto, né? Então, quando a gente considera como essa pergunta, né, como essas decisões vão afetar o objetivo da empresa, o objetivo do órgão. E é possível a gente avaliar, em termos dos objetivos, de um indivíduo, de um grupo e da própria empresa. Então a gente consegue, dentro dessas decisões premeditadas, né, elencar, visualizar todos os contextos que resultaram dessa tomada de decisão, né? Outras vezes, a gente decide de maneira mais ou menos inconsciente, né? Quando a pressão chega a ser demais, né? Adiou-se decisões até o momento em que a situação fica crítica, provoca-se crise, a gente observa isso em gestão pública, né? Crises econômicas, as pessoas comentam, né, que as decisões tomadas para combater o coronavírus na Itália demoraram, as decisões tomadas para combater os incêndios na Austrália esse ano demorou. Então, ou seja, demorou a tal ponto que é preciso tomar uma decisão em cima da hora e não dá tempo mais de pensar. Então precisa improvisar, né, uma decisão. E aí a gente tem algumas consequências, né? Quando o administrador age e em virtude de que de não ter agido antes da inércia. Quando eu falo inércia, não significa, né, quando a gente fala essa questão da inércia importante, a inércia anterior é quando o administrador está de frente com uma situação e ele pode escolher não tomar a decisão, mas pensar sobre ela, analisar. Eu analisei a situação, eu verifiquei as opções, só não tomei a decisão. Quando a gente fala de inércia, é quando o administrador nem analisou a situação, nem avaliou as possíveis soluções, né? Ele nem pensou no assunto, ele não quis nem pensar no assunto. E aí, quando ele chega a hora de tomar a decisão, ele não tem decisão para ser tomada. Ele não tem outra alternativa. Então, os acontecimentos já decidiram por ele. Então, essa é a diferença básica desse processo e onde essa questão da inércia aqui é muito importante a gente frisar isso, né? Quando a gente fala da inércia do administrador, é quando ele está diante do problema e nem analisa o problema e por isso não decide. Eu posso analisar o problema e decidir que não é hora, né, de tomar decisão, decidir por não decidir. Mas eu analisei,
eu tenho as informações, eu tenho os dados, eu sei que no momento em que eu precisar tomar a decisão, ela já foi analisada. Eu não precisei que os acontecimentos tenham decidido por mim. Então, é, são dois momentos muito importantes. Então, olha só, essa decisão pré-concebida, eu pré-concebi a decisão, eu analisei os fatos, eu analisei as consequências, né? Isso é típico de administrador eficiente, administrador capaz, né? Ao passo que decisão improvisada são típicas do burocrata, e aqui a gente fala do sentido pejorativo mesmo do termo, né? Do burocrata que quer o famoso empurrar com a barriga. Então a gente tem que saber que tipo de profissional a gente quer ser. Decisão pré-concebida, ainda que tardia, eu pré-concebi, eu analisei anteriormente, antecipadamente. Eu só adiei a decisão, né? Ou decisão que foi tomada na última hora. E aí ela tende a ter consequências muito catastróficas, né? Bom, a gente vai ver aqui então, finalmente, dois modelinhos de decisão, né, que é o modelo do Newman e do Simon. São dois modelos de decisão que eles conceberam, eles trabalharam, e o Newman ele tem o processo de decisão que se desdobra em quatro etapas. A primeira, diagnóstico do problema, planejamento de solução, projeção e comparação das consequências das alternativas e, finalmente, a avaliação dessa consequência, né? A escolha de um curso de ação, né? Então, é com base nessas quatro etapas. Vamos ver detalhadamente cada uma delas. O diagnóstico. O diagnóstico ele é indispensável, né, de início, né, porque eu preciso identificar com propriedade qual é o problema. Existem várias técnicas para a gente identificar problemas, né? A gente vai ainda aprender algumas no decorrer do semestre. Várias técnicas, vários até livros tratando essencialmente de problema, né? Então é fundamental que a gente tenha essa noção de qual é o problema. Várias circunstâncias podem dar origem a essa percepção, né? O administrador ele só reconhece problema quando ele identifica alguma situação, é, alguma circunstância que ele percebe o problema. Pode ser um relatório que aponta pontos críticos, pode ser pressão de clientes, pode ser fraco desempenho, reclamação dos altos escalões da empresa, programas frequentemente não executados, metas e cronogramas não observadas, necessidade de mudanças de produto. Então são várias as circunstâncias, né, que podem dar origem, né? Principalmente quando a gente trabalha aqui pressão de cliente, fraco desempenho, né, reclamação dos outros escalões. Então isso tudo precisa ser avaliado e identificar, né, fazer o diagnóstico, qual é o problema, o que está acontecendo, qual é a verdadeira causa do problema. Então a gente faz essa etapa. Segunda etapa, planejamento de alternativas. Uma vez que eu identifiquei o problema, eu faço um brainstorming, que é uma das diversas ferramentas para propor soluções de problemas, para planejar soluções de problemas. A gente vai conhecer também algumas no decorrer do semestre. Então eu posso encontrar alternativas, como o quê? Experiência anterior, como isso foi tratado anteriormente, ou como situações semelhantes foram tratadas anteriormente. Prática dos competidores, como a concorrência trata isso? Como outras empresas de outros setores tratam esse tipo de problema? Como eles resolveram? Tem alguma situação legal, né? Existe alguma legislação que trata, que regulamenta essa questão? Então a gente precisa observar essas alternativas. Sugestões propostas até mesmo pelas partes envolvidas. Às vezes o fornecedor te traz o problema e ele mesmo traz a solução. A gente tem que saber ouvir os fornecedores, saber ouvir os clientes, saber ouvir os funcionários, os empregados. Isso é muito importante
na hora de tomar de se planejar uma alternativa de solução de problema, que o objetivo nosso enquanto gestor é solucionar o problema, não é diminuir o problema, remediar o problema e muito menos causar outros, que é o que a gente vai ver agora, a avaliação das consequências das várias alternativas. Muitas vezes, uma solução traz junto com ela dois novos problemas. Então, ela deve ser muito bem pensado, esse diagnóstico desse problema deve ser muito bem trabalhado, né? Será que a minha solução não vai trazer outro problema? Que outros problemas podem ocorrer? Então, é a mesma ferramenta, às vezes, para se criar uma solução, a gente cria também o que? Um cenário futuro, a consequência daquele problema. Né? Essa terceira etapa implica em quê? Selecionar os fatores importantes, quais devo me concentrar, quais devo ter atenção. Toda ação tem uma reação, é uma lei da química, né? Da física, aliás, uma lei da física, toda ação tem uma reação, né? Então, quais são os fatores importantes? Eu preciso saber, ver com clareza isso, né? Prever realmente o conjunto de consequências. Será que a consequência realmente será essa? Será que nós não estamos subestimando ou superestimando a capacidade dos agentes envolvidos? Né? A gente deve pensar nessas consequências de cada alternativa e criando ali, para compor a sua solução, algumas ações para anular os ramos negativos, né? Consequências negativas. Bom, desde que inevitavelmente vai haver alguma incerteza, a gente sempre tem alguma incerteza, a gente pode trabalhar com diversos meios de probabilidade, subjetividade, análise de especialista, para a gente tratar essas consequências. Pode surgir incerteza, pode surgir alguma consequência imprevista, por isso que a gente deve, ao implantar uma solução, monitorar. Será que ela não causou uma consequência que não estava prevista? Sempre desconfiar. Um bom administrador sempre desconfia. Então, essa opção, o problema ele foi bem definido nas outras etapas, né? Identifiquei o problema, levantei alternativas, levantei consequências de cada alternativa e agora eu vou definir quais das alternativas são melhores, qual tem o menor efeito negativo, qual tem o menor consequência. E aí eu vou optar por esse curso de ação, né? E aí eu vou adotar essa solução, né? Cada alternativa a gente tem que ter essa consequência, por isso é bom repetir e frisar. Cada alternativa tem consequência, né? Pode ocorrer em vários graus, em tempos diferentes, em locais diferentes. Essas consequências devem sempre ser medidas. Existem ferramentas aí interessantíssimas para você aplicar na empresa, como, por exemplo, o Seis Sigma, é uma ferramenta muito interessante para você estar sempre avaliando. A teoria das restrições também é um modelo interessantíssimo, embora tenha um nome de teoria, é muito prática, né, muito de bom senso, e para você aplicar nesse processo de melhoria constante nas organizações. Então você precisa avaliar esses processos. Bom, é necessário que a gente tenha um complexo sistema de valores, avaliação. O processo tem que ser constante. Essa que é a verdade, né? O resumo de tudo é isso. Já o modelo de Simon, ele considera apenas três fases, né? Essa tomada de decisão, ele considera que tomada de decisão é administrar, né? O administrador, ele se mostra capaz no momento em que ele toma decisões acertadas. Então, todo esse processo, todo esse momento na hora de tomar decisão é o que faz um bom administrador, pela visão de Simon. E ele
traça essas três fases, que é a coleta de informação, a estruturação e a escolha. Né? Um resumo da teoria de Newman. Coleta de informação, descobrir as ocasiões em que deve ser tomada a decisão, ou seja, conhecer o problema, conhecer a fundo as possíveis soluções. Determinada solução pode parecer ótima, mas inoportuna. É ótima solução, mas não para ser tomada agora. Né? Trabalhar a estrutura, identificar esses possíveis cursos de ação, decidir entre um desses possíveis cursos de ação. Então, informação, estrutura, né, e escolha, no processo que precede a decisão. E ele ainda distingue dois tipos opostos de decisão, que ele denominou de quê? Decisões programadas e decisões não programadas. Então, tem decisões que ele chama de programadas e decisão não programadas. É importante a gente saber que não é dois tipos distintos, não, mas duas faces da mesma moeda. Né? Eu tenho decisões programadas em um extremo de uma linha e decisões não programadas em outro extremo da linha. São duas extremidades. E cada decisão ela vai estar posicionada em algum ponto dessa reta, esses dois momentos, né? Então, decisões não programadas, né, um espectro altamente não programado, ela é chamada assim à medida que elas são repetitivas, rotineiras. Como aquelas decisões rotineiras que a gente já viu lá anteriormente, né? Já foi criado um processo definido para abordar, né? Ela não tem que ser tratada, pensar de novo toda vez que ocorrer essa decisão, já virou rotina, né? Por exemplo, nós temos agora um fato novo, o coronavírus. Mas nós temos, por exemplo, dengue. Já existe protocolo já estudado para que toda vez que aconteça dengue, o que deve ser feito. Né? Até o medicamento que deve ser prescrito, de forma que deve ser prescrito, os tipos de exame que devem ser realizados. Então, tudo isso eu não preciso conceber novos estudos, porque isso já está delimitado. Toda vez que acontecer, já tem a decisão, né? O passo a passo a ser tomado. A decisão serão não programadas à medida que forem novas. Então, decisões a respeito do coronavírus ainda são novas. Apesar de já haver muitos estudos, muitos procedimentos que já delimitam caminhos, né, cursos de ação, ainda é um fato novo, né, que muitos profissionais não sabem o que fazer. Muitas pessoas da população também não sabem o que fazer. Então, ainda está sendo estruturado o método, né? Ainda está estruturado uma forma de tratar isso. Então, o gestor ainda não tem uma forma de tratar, né? Ele pode não ter por diversas razões, né? Porque não foi apresentado antes, porque a natureza, a estrutura ainda tem dúvida, né? Tem dificuldade, ainda é complexo. O problema é tão importante que merece um tratamento específico. Às vezes o problema é rotineiro, mas aconteceu algo tão único que merece, vamos parar tudo e resolver a situação específica. Então isso exige decisão não programada. Então, resumindo aqui, dentro desse modelo de Simon, tem um quadro aqui que é bem interessante, que ele separa, né, os tipos de decisão, programada e não programada. Decisão programada, repetitivas, de rotina, desenvolve processos para tratar essas decisões. Não programadas, decisões quando são políticas, mal estruturadas, trata por processos gerais para resolver problemas. Então eu trago um processo geral para resolver um problema específico, então eu preciso estruturar, eu preciso tratar essas decisões, né? Quando eu utilizo técnicas, né, dentro do modelo de Simon, eu posso utilizar técnicas tradicionais ou técnicas modernas. Técnicas tradicionais, quando se trata de decisões
programadas, né? Eu vou por hábito, tá? O que se habitualmente faz, né? Rotina administrativa, procedimentos padronizados, estrutura da organização, expectativa comum, sistema de subobjetivos, canais de informações bem definidos. Então eu uso o hábito, né? Aquilo que já tem na estrutura, porque já está programado, então já utiliza padrão. Né? Quando são decisão não programada, eu tenho que usar o quê? O julgamento individual, né? Eu preciso usar intuição, criatividade, porque é situação nova, não está estruturado, né? Eu posso usar uma norma prática, né? Uma regra que já existe, uma lei que já existe, e ainda preciso selecionar e treinar. Preciso treinar as pessoas envolvidas. Então existem, por exemplo, profissionais de saúde que não receberam treinamento para lidar com coronavírus. Existem profissionais nas empresas que não têm treinamentos para lidar com situações novas, até porque a situação não existia, não era a realidade da empresa antes, agora passa a ser. Então a gente precisa sempre observar esses processos. Agora, nas técnicas modernas, para resolver situações, tomar decisões programadas, eu já utilizo o quê? Programas de computador, processamento de dados, simulações em computador, análise matemática, modelos, né? Modelos estatísticos, dados estatísticos. Eu faço pesquisas como outros tratam, até porque você precisa ficar sempre inovando, né? Sempre buscando novas soluções. Quando as soluções modernas, não programadas, eu vou buscar o quê? Técnicas heurísticas de resolver problemas, ou seja, técnicas gerais, né, para resolver problemas quando são aplicados o quê? Treinamentos de indivíduos que tomam decisões, eles precisam ser treinados, o cérebro deles precisam ser condicionados a tomar decisões. Montagem desses programas heurísticos, ou seja, que tratam todos os processos de maneira geral, né? Que aí eu vou trabalhar todas as dimensões. Então eu vou trabalhar modelos mais elaborados, né? Conhecer, e aí isso é pautado em treinamento, né? Treinamento é uma constante, não só administrador, mas qualquer profissional deve ser constantemente treinado. Então a gente precisa trabalhar essas questões em tomada de decisão também. Ok, dito isso, né, vocês, qualquer dúvida, revejam a aula, revejam o vídeo, né, que vai estar disponível. Eu vou deixar para vocês uma atividade, né, que ela vai englobar tanto os vídeos que vocês viram na aula passada, os 3 vídeos da gestão de saúde do CRA, quanto nós vimos agora esse processo de tomada de decisão. Então vocês vão usar a aula de hoje, mais os vídeos de ontem, vídeo da aula anterior, como base para responder a questão para mim na atividade, ok? Um grande abraço para todos, até a próxima aula, tudo de bom.